Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, agora também podcast. Você pode nos acompanhar também pelas nossas plataformas digitais. Obrigado por nos acompanhar, por sinal. Na semana passada tivemos uma conversa aqui sobre saúde, sobre natureza, sobre meio ambiente, importantíssima. Partindo do ODS número 3, de que todos os governos e empresas têm a obrigação também de assegurar a vida saudável, a gente pode mitigar muitos efeitos da ação do homem no planeta. E é sobre isso a nossa conversa mais uma vez. Aliás, foi uma conversa e tanto na semana passada, e por isso nós vamos dar continuidade a esse tema. Eu sigo ouvindo a Mayara Flois, médica de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Florianópolis, autora das recomendações políticas do jornal Lancet sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros. A Rita Mendonça, fundadora e educadora do Instituto Roman de Vivências com a Natureza e coordenadora da Sharing Nature Worldwide no Brasil. E o Fernando Binardi, médico especializado em gerontologia. Ele dirige o Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. A todos, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar nessa segunda etapa, nessa segunda conversa no Capital Natural. Na semana passada, a gente estava falando um pouco sobre o impacto da ação do homem no planeta e sobre como as ações são influenciadas pelo meio ambiente, pelo ambiente em si. Sobre a pegada do carbono, sobre educação, sobre como interagir com outros seres vivos. E aí eu fiz uma pergunta sobre o coração, partindo inclusive da fala do Dr. Fernando, citando uma exposição do Dalai Lama aos jovens brasileiros, agora no mês de novembro, na qual ele cita que educar deve partir do coração. E aí eu quero ouvir do senhor, Dr. Fernando, para a gente começar essa conversa, qual a palavra que o senhor traz, qual a fala que o senhor traz sobre esse tema, sobre colocar o coração quando a gente vai falar sobre saúde. Obrigado, Pablo. Então, veja, vivemos uma enorme crise de eco-espiritualidade, né? Os povos originários, por não terem vivido na sua cultura a Inquisição, que acabou com a unicidade no mundo ocidental, eu não sei se vocês já repararam, mas é por isso que a gente vai buscar saberes ancorados na unicidade no Oriente, que felizmente as cruzadas não foram tão bem sucedidas assim. E então os povos originários não perderam essa noção de que tudo que é material tem uma extensão não material. Tudo tem alma, tudo tem espírito, né? Quando a gente visita os povos do Xingu, por exemplo, o não físico é tão concreto quanto o físico. Não sei se a Rita vai lembrar, mas uma vez a gente estava juntos numa excursão na Ilha do Cardoso e visitamos um casal com a sua filha que viviam isolados numa área, eles sem vizinhos, sem nada, eles viviam isolados lá da própria aquilo que eles cultivavam, etc. E foi muito interessante porque ele se referia ao saci com a mesma concretude que ele se referia à mandioca. Então, não havia solução de continuidade entre o mundo imaterial e o mundo material. E esse é o potencial do ser humano. O ser humano nasceu para viver numa consciência sem solução de continuidade entre as várias dimensões da realidade da qual faz parte. E o coração é o órgão por excelência que tem essa função interpermeadora ou transversal, né? Aquilo que demorou 9 meses de diálogo registrado por meio de cartas entre Jung e Pauli, né, um dos pais da mecânica quântica, quando cunharam o termo que diz respeito à sincronicidade. A gente usa essa palavra como se fosse uma mera palavrinha, mas demorou 9 meses para Jung e Pauli
conceberem essa noção de sincronicidade, que é uma condição na qual a percepção das várias dimensões que a gente poderia imaginar como estratos horizontais da realidade se dá num flash vertical. Então, sincronicidade é essa oportunidade atemporal e não espacial, né, em que eu o eterno. Às vezes a gente tem a noção do eterno como se fosse um tempo muito comprido. Não. Eternidade é uma ausência de tempo e espaço que a gente vive cotidianamente quando sonha, por exemplo. O sonho é um exemplo de um evento sincrônico. E a gente, na nossa prática clínica cotidiana, se vale muito dessa magnitude que os sonhos nos possibilitam, porque eles dão essa possibilidade de acesso à sabedoria profunda por meio de um simples escutar o que o sonho nos diz. A gente tem trabalhado muito com esse acesso à sabedoria profunda por meio dos sonhos e da meditação também. Então, quando meditamos, a gente, quando meditamos de fato, porque hoje muita coisa é chamada de meditação sem ser, e principalmente nas tradições mais racionais, se chama de meditação um outro processo neuropsicológico que é a reflexão, que é bem diferente, né? Meditar é estar num estado de percepção, como dizia a Rita. O fato essencial no método fenomenológico é o maravilhamento, aquilo que a gente vê magnificamente nas crianças. A criança se maravilha com alguma coisa. E, de fato, o nosso coração tem capacidades incríveis. Existe um livro chamado Memória das Células, que conta um fato de uma criancinha que recebeu o coração de outra criancinha, essa, obviamente, que faleceu num ato de violência, em que ela foi, infelizmente, violentada por alguém. E olha que coisa incrível, essa outra criancinha, que tinha um temperamento dócil, né? Após a cirurgia, passou a ter um comportamento mais agressivo, mais irritadiço, e que, por meio de um trabalho psicoterápico, possibilitou que ela lembrasse do ato de violência que a sua doadora havia sofrido, a ponto de poder reconhecer o estrupador. Então vejam que coisa interessante, como a nossa complexidade é muito mais ampla do que a nossa vã racionalidade alcança. E é esse órgão, essa área do nosso ser, porque não é só o órgão físico, né? É o chakra cardíaco, são várias dimensões que estão se sobrepondo na nossa economia, que possibilitam a nós uma percepção mais integral de tudo aquilo que somos e estamos. E esse órgão não físico, que é o chakra cardíaco, é um dos principais recursos que nós temos para nos manter sintonizados, sincronicamente, com tudo aquilo que vemos e estamos mergulhados. Uma das atividades, vou aproveitar para falar disso, porque parece muito inconsistente tudo isso que a gente fala, então já vou deixar aqui um convite para aqueles que tiverem interesse. Uma das atividades do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata é possibilitar o mergulho na floresta, que é ancorado nos saberes de uma das mais recentes especialidades médicas, que é a medicina da floresta.
e, em particular, o banho de floresta, né? Que demonstra que ficar numa floresta por 3 ou 4 dias aumenta em 30% até 40% o número de células natural killer, que é um ingrediente fundamental na imunidade. Essa célula natural killer é aquela que elimina as células deformadas, as células cancerosas, né? Portanto, evita os tumores. E a minha trajetória começou assim, levando um grupo de pessoas lá para a Jureia e observando que 3 mulheres que tinham câncer, em 5 dias de florestas, sumiram todas as metástases dela. Eu falei, como isso acontece? Isso lá em 80 eu não entendia. Hoje, né, com as pesquisas do banho de floresta, principalmente do Japão, a gente entende que é um fato concreto. Então, mergulhar na floresta é um gesto extremamente importante para o bem-estar, para a integridade da pessoa. E a gente oferece no nosso espaço essa experiência. Mas voltando, eu falava que a gente vive uma crise de ecoespiritualidade. Então, como a Rita falava, nós precisamos de experiências concretas, vivenciais, de reconexão, para voltarmos a ser, com a nossa consciência, porque sermos nós somos, mas a gente perde a consciência de que somos uma rede, somos elos de uma enorme rede que se dá em todos os níveis. Hoje a gente sabe que uma floresta é um grande mundo de conexões, né? A árvore-mãe continua se encontrando, se comunicando com as filhas nascidas das suas sementes até 2 quilômetros de distância, por meio da rede de raízes interligadas por fungos no subsolo da floresta. Então, um reflorestamento é frequentemente um orfanato de árvores, diferente desse organismo complexo chamado floresta. Então, acho que é disso que nós estamos falando nesse nosso encontro de hoje, essa possibilidade de reconhecermos-nos como elos dentro de uma grande rede complexa que, se reconhecida, se vivida como tal, culmina com bem-estar, paz, como a Rita falou, e saúde. Rita, o que é a Sharing Nature Worldwide? É uma organização que foi fundada pelo educador Joseph Cornell em 79. Ele criou uma abordagem, um jeito de trabalhar com grupos no espaço natural, a partir da observação de que somente estar no ambiente natural não é suficiente diante da nossa cultura muito artificializada e distanciada. Então, é muito comum você estar num ambiente natural e as pessoas estarem dispersas e falando de outras coisas, enfim, não é como poderia ser, né, espontâneo essa conexão. No nosso caso, na nossa cultura urbana, mesmo rural, precisa de ajuda para essa conexão sensível, delicada, sutil, né? Para você ir do visível ao não visível, né? Ao mais perceptível. Então, Joseph Cornell criou a Sharing Nature Worldwide e publicou diversos livros com atividades, com dinâmicas, com jogos, com brincadeiras, isso para diversos níveis, assim, desde crianças até adultos, e de forma a facilitar essa conexão sensível. É uma abordagem muito eficaz, porque ela é muito simples, mas ela trabalha com a mente. O educador, que é um facilitador dessa abordagem, ele trabalha com o processo mental do seu grupo. Então, ele procura, se o grupo está agitado, ele propõe atividades agitadas de forma a poder conduzir aquela energia para um estado mais concentrado
e, a partir dessa concentração, ir para um estado mais intuitivo, mais sutil e assim por diante. Então, as vivências da Sharing Nature são mais voltadas para essa experiência do que para um conhecimento de conteúdos, apesar de que os conteúdos estão incluídos, existem brechas aí para se desenvolver a partir das experiências. Ele publicou seus primeiros livros em português no Brasil em 96. Ele esteve aqui na primeira vez, né, do lançamento, e a partir daí, como eu estava envolvida com esse lançamento, ele me convidou para coordenar a Sharing Nature do Brasil, e desde então a gente vem desenvolvendo atividades específicas Sharing Nature ou atividades de desdobramento a partir da experiência com a Sharing Nature, né? Hoje a minha vida é diversificada, não é só Sharing Nature, mas é completamente baseada, né, na experiência que eu venho tendo de facilitação de aprendizagens com a natureza com grupos desde 96. Então já faz um tempo. Todos os professores são potenciais educadores ambientais, então? Sem dúvida nenhuma, eles são os principais educadores, né? Eu sempre penso que um dia seria bom a gente não precisar dessa especificação ambiental para o educador, porque educador é aquela referência, é a pessoa inteira, que trabalha em todos os níveis. Ele vai olhar para a criança como ela o seu contexto, a sua família, o seu ambiente. Quer dizer, o professor é o principal. Eu trabalho muito com professores e também com famílias, né? A ideia é que todos estejam em conjunto, porque o ambiental ele seria desnecessário se a gente não tivesse inventado essa cisão, essa separação, né? Que agora a gente tenta construir. Então, essa abordagem eu costumo chamar de educação ambiental vivencial, para poder dar essa especificidade, porque tem todo um caminho da educação ambiental que é muito importante e que é informativo, que traz essas informações sobre o estado das nossas ações na relação com o planeta. E eu vou para esse outro lugar que é complementar, eu acredito, e menos trabalhado, menos enfatizado. E é tão bom poder estar aqui conversando com dois médicos, né? Eu conheço mais o trabalho do Fernando, estou gostando muito de conhecer o da Maiara, no sentido de como que isso é como você não separa também educação de saúde, né? Esse exemplo que a Maiara disse que do comprimido que você toma, né? E o quanto que isso diz sobre o planeta e a nossa relação com ele. Como que quem que vai fazer essas conexões todas? A gente que precisa fazer, né? Porque existe todo um processo cultural que está em curso e cada vez mais agressivo e forte e violento, de consolidar essa separação, assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E eu acho que a gente, então, pensei como educadores, mas também como profissionais da saúde, como é nossa responsabilidade trabalhar na contracorrente mesmo, né? De conectar, olha, uma coisa não está separada da outra, é tudo junto, é tudo uma coisa só. Você que está nos acompanhando, vai lá no podcast anterior para ouvir essa fala da doutora Maiara. Então vamos à outra médica da conversa, a doutora Maiara. Bem-vinda. Eu quero ouvi-la, por favor, um pouco sobre um traço histórico entre a relação da medicina com as ciências naturais. Por favor, Maiara. Muito interessante essa pergunta, né, Pablo? É importante a gente entender que a gente, durante um período da sociedade, a gente foi se descolando, né, da ideia de que éramos conectados com a natureza. Isso, né, isso vem muito também com o surgimento mais tarde da bioética e de olhar para as questões, né, de como a gente está habitando e como somos determinados pelo meio ambiente.
Mas eu, pensando muito nessa pergunta, assim, acho que eu vou desviar um pouco dela. É uma pergunta interessante, mas para a gente olhar um pouco de uma perspectiva latino-americana, né? E, inclusive, numa perspectiva mais decolonial. A gente tem pessoas aqui no Brasil que são os indígenas, que já vivem muito conectados com a terra, e a importância que a gente tem e a urgência de aprender com essas pessoas, e o que vem acontecendo em relação a desapropriar essas pessoas da própria terra, as questões, né, de minimizar o conhecimento, né, dessas sabedorias tão antigas que a gente tem e que foram passadas, e o quanto que a gente precisa aprender com os indígenas. Então, quando a gente pensa, né, eu acho que é muito importante a gente olhar numa perspectiva latino-americana, né? A gente sempre quer exportar a visão europeia, a visão, enfim, mas a gente tem muito que falar, né? A gente tem muito conhecimento com a terra, a gente precisa olhar para as nossas raízes que foram construídas aqui e que estão nesta terra, e que eu provoco as pessoas. A gente estava falando do coração, mas onde vocês estão colocando os pés? Né? O Ailton Krenak, que é uma liderança indígena brasileira, pergunta como que a gente está pisando no mundo. E eu pergunto para quem está nos assistindo, como você está pisando no mundo hoje? Não faz sentido a gente produzir tanto lixo, a gente comprar as coisas todas embaladas, a gente está respirando um ar que está nos matando. A gente tem a questão do desmatamento da Amazônia. Hoje a gente sabe que crianças nascem com baixo peso decorrentes do desmatamento e da queimada, porque essas partículas finas, elas entram pelo nosso sistema respiratório e elas afetam demais o nosso desenvolvimento pulmonar. Lá, inclusive, quando a criança ainda está em formação na barriga da mãe. Imagina em quem já nasceu, em quem está vivendo nesse mundo. E é esse mundo que a gente quer viver? É esse mundo que as crianças nascem pequenas por causa da poluição do ar, em que as pessoas morrem. Uma das principais causas de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, o próprio diabetes, é a poluição do ar. E a gente ainda tem que ficar destacando essas coisas como um risco de vida. A gente mede a pressão arterial do paciente quando chega no consultório, mas a gente não vê como está a qualidade do ar. E acho que é uma provocação, assim, de pensar, estamos sendo bons profissionais de saúde, ou as pessoas estão alertas o suficiente para isso, e alertas, e o que a gente está fazendo também, que eu vejo, não é só criar um estado de alerta sem ter opções, né, eu acho que a Rita, o Fernando trazem muito do o que pode ser feito, né, quais são as opções diante disso. Mas as mudanças climáticas, elas batem muito forte e muito urgente, né, na nossa vida, e eu acho que a gente tem muito pouco tempo e muita ação para fazer. E essa ação é essa conexão também, é olhar para onde a gente pisa, é pensar nessa casa comum, como que a gente está consumindo, e não só a nível individual. Nas recomendações do Lancet para as políticas brasileiras deste ano, de 2021, a gente colocou uma das recomendações como olhar para a merenda escolar, né, e tentar trazer um pouco mais da dieta de saúde planetária, incorporar mais a questão dos pequenos produtores, porque a gente precisa trazer isso também para as políticas públicas, senão a gente individualiza muito e traz para o indivíduo, e concordo que para a gente mudar o mundo a gente precisa mudar nós mesmos, mas a gente também precisa mudar a política, a forma que a gente vive, a forma que a gente tem se construído neste planeta. Quero voltar a essa fala da senhora com uma outra pergunta sobre objetificação da doença e do doente, mas eu quero abrir a nossa terceira conversa com esse tema, por favor, para que a gente possa ter mais tempo até para ouvir também a Rita e o Fernando sobre esse assunto. Nossa segunda conversa fica por aqui. Quero agradecer e muito novamente a Mayra Flores, médica de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Florianópolis, autora das recomendações políticas do jornal Lancet, como ela mesma acabou de citar, sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros.
A Rita Mendonça, fundadora e educadora do Instituto Roman de Vivências com a Natureza e coordenadora da Sharing Nature World Wild no Brasil. E o Fernando Binardi, médico especializado em gerontologia. Ele dirige o Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. E a você também que nos acompanhou em casa ou no aplicativo, pelo ouvido. Seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vindo. Uma ótima semana pela frente e até o próximo Capital Natural.